Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado pela sua presença, é uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 13 de abril do ano de 2025, domingo de Ramos para os nossos irmãos católicos que também estão aqui ouvindo o nosso Evangelho, finalização aí da Quaresma e também iniciando mais uma semana, Semana Santa. Vamos vibrando, entrando na conexão com o nosso Evangelho no Lar. Agradecendo a você mais uma vez pela companhia. Quem está aqui ao vivo ou depois gravado, muito obrigado. Pedimos que deixe aí o seu comentário, curta e também siga o canal Na Luz do Espiritismo. Assim você ajuda a este canal a chegar a mais pessoas que porventura estejam precisando deste tema, estejam precisando de ouvir os temas que nós trabalhamos aqui a cada domingo. E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui encarnados numa experiência física, vivendo a vida de acordo com as nossas necessidades, com os nossos trabalhos, com as nossas evoluções. Vamos então juntos, pedindo a autorização ao nosso amigo Mestre Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, tranquilizando os nossos pensamentos, nos desligando um pouco da vida corrida. Estamos aqui agora fazendo o Evangelho. É o nosso momento de uma oportunidade de aprendermos mais uma vez com a espiritualidade superior e vamos também pedindo mais uma vez a intuição a Jesus e a espiritualidade amiga superior. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, aqui estamos em mais um domingo reunidos, felizes, agradecidos, entrando em conexão com o plano espiritual superior e pedindo mais uma vez, Deus, que a intuição possa vir, que a minha voz, as minhas palavras sejam direcionadas, que este Evangelho possa tocar alguém que esteja precisando hoje ouvir essas palavras. Que seja uma conversa útil e agradável para todos nós. Que possamos aprender mais uma vez e reaprender conceitos novos e aqueles que nós já aprendemos, mas ainda não executamos no nosso dia a dia. Como é difícil às vezes, Deus, na correria do dia a dia, executarmos os ensinamentos do amor ao próximo, do respeito mútuo, do não julgamento. Então, Senhor, nos permita sempre ouvir e ouvir para que os aprendizados permeiem para o nosso consciente e inconsciente e que possamos a cada dia sermos melhores do que ontem, a cada dia caminharmos mais firmemente e, é claro, com muita fé e muito amor, vamos iniciando este Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Iniciando aí o nosso Evangelho no Lar, vamos tratar mais uma vez dos casos do Chico Xavier, caso de Chico Xavier parte 2 aqui na nossa espiritualidade no cotidiano, como vivenciarmos a espiritualidade no dia a dia, no cotidiano, dentro de casa, no trabalho, na via pública, no comércio, aonde nós circulamos, no trânsito. A vivência, então, da espiritualidade, ela deve ser a cada segundo, a cada minuto, tema que a espiritualidade nos intuiu para falarmos esse ano e é tão benéfico para todos nós. Devemos, então, pensar e falarmos sobre isso sempre para que o tema, como eu disse na prece, possa ser projetado a cada vez mais nas nossas vidas, no nosso consciente. Quando nós já executamos um conhecimento no nosso dia a dia, ele já foi mastigado muitas das vezes pelos nossos pensamentos, pelos nossos ouvidos, houve então-se uma digestão e é como se ocorre no intestino. Após a comida ser digerida, é distribuída então para a corrente sanguínea e vai para o seu trabalho final, que é alimentar as células. De uma forma ou de outra, o aprendizado também assim o é. Nós vamos ler, reler, ouvir um vídeo, nós vamos ouvir conceitos e precisamos então digerir, passar algumas horas, dias, meses, anos para alguns conhecimentos e aí sim vamos, de alguma forma, materializá-los no nosso dia a dia. Então não tem pressa, mas também não pare. Caminhe sempre. Em alguns assuntos não vamos conseguir correr, mas é importante que não paremos. Caminhemos sempre com Jesus, por Jesus e com Jesus. Caminhemos na esperança, no amor e na fé,
com muita vibração de amor e nunca paremos. Tem algumas estradas que nós vamos de alguma forma mais devagar e está tudo certo, respeitando o nosso tema, aliás, o nosso tempo. E assim nós vamos caminhando por outras estradas de forma mais rápida, porque são temas que nós já dominamos, nós já estudamos muitas das vezes, e aí já está na nossa veia, já está no nosso sangue esses ensinamentos. Reveja sempre, estude sempre. O Espiritismo nos estimula a estudar bastante, a ler, a ouvirmos palestra, justamente porque tem um motivo para isso. Muitos conhecimentos, quando nós vamos ver pela primeira vez, nós temos um impacto e não conseguimos digerir. Quantas pessoas já me disseram, William, a primeira, a segunda, a terceira vez que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não entendi nada, eu fui entender depois da quarta, da quinta, e é assim mesmo. Às vezes precisamos ler um capítulo 3, 4, 5 vezes, ouvir uma explicação na internet, para aí sim nós conseguirmos começar a digerir este conteúdo. Aí vem a parte da digestão e também da introjeção destes conteúdos no nosso inconsciente, que demanda tempo. Vamos respeitar este tempo, mas como eu disse no início, de maneira nenhuma parando os nossos trabalhos. O nosso amigo Lorival Lopes, no livro Gotas de Esperança, vai nos dizer: você é uma centelha divina, ou seja, você faz parte de Deus. Assim, você é filho dele, como Jesus nos ensinou. Centelha divina significa uma energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros, sinta que eles são filhos de Deus como você. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados e bem tratados. A centelha divina é a mesma em todos. A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Todos então temos uma energia, uma centelha divina, é a conexão com Deus. Muitos de nós, ao reclamarmos e ao vivenciarmos a vida, reclamamos deste vazio existencial e que ele só é preenchido justamente com a presença de Deus em nossas vidas. Essa presença de Deus tão falada, tão trabalhada por todos nós espíritas e espiritualistas, ela deve ser sentida, não há como ser explicada. Nós podemos tentar explicar essa conexão com algo que é superior, mas ainda nos faltará palavras e expressões na língua humana, seja ela qual for, seja qual língua for, qual idioma for, nós ainda teremos dificuldades para expressar. Mas podemos expressar de uma forma tão simples. A conexão com Deus é algo que nos liga tão forte que nós sentimos que não precisamos de mais nada. Somente aquela energia nos alimenta e nos sustenta. Nada mais material, nada mais físico. E um dia teremos então essa completude em nós. Para isso, precisamos ir aos poucos, desmembrando essa energia e conectando com ela a cada passo, a cada vivência do nosso dia a dia. Assim foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier, na sua conexão com Deus e nos seus exemplos. Os casos do Chico, então, nos dará margem, a base para a nossa realidade, a nossa vivência. E uma das grandes questões de conexão com Deus é a aceitação. Aceita, então, aonde você está, como você está e quem você é. Não há mudança sem primeiro passar pelo período da aceitação. Somente aceitando este período, entendendo que ele é importante para o seu crescimento, é que você então entenderá o próximo passo. A cidade onde você está, o estado, o país, tem uma grande mensagem de lição de aprendizado. Pontuamos muito aqui que não é proibido mudar, mas mude com a consciência de que o aprendizado que a cidade ou o estado que você está te trouxe. Assim também foi com Chico Xavier. Muitos chegavam para ele e falavam: ô Chico, por que você então não muda aqui de Pedro Leopoldo? Aqui você é tão criticado, meu irmão. Saia logo dessa cidade, Chico. E Chico falava assim: ah, meu irmão, eu não saio dessa cidade porque eu não desejo dar coices. Alguém aconselhou ao Chico a sair por uns tempos de Pedro Leopoldo para descansar, ficar um tempo fora, arejar as ideias e aproveitar um pouco a vida. Essa foi a sua resposta
que vale também por uma lição. Não posso sair daqui, disse Chico. Neste abençoado lugar, vivi como um burro bem vigiado, e por isso meus coices são bem controlados. Mas, se sair, vou dar coices, a torto e a direito. Não, deixem um burro preso e feliz aonde está. Sabemos então que Chico, depois de algum tempo, ele vai para Uberaba, mas até então, este caso ocorre ali em Pedro Leopoldo, cidade natal do Chico. Chico ficou ali por diversas décadas, mesmo recebendo críticas, mesmo recebendo muitas críticas da população em geral, desconfiança até mesmo da própria família, como nós já dissemos aqui, mas Chico entendeu a mensagem então que tinha Pedro Leopoldo para ele, uma cidade pacata, pequena do interior aqui de Minas Gerais. Chico entendeu que a mensagem da cidade era: meu filho, aprenda a conviver aqui deste modo pequeno, com as críticas e com as dúvidas, porque no futuro você vai para uma cidade maior, que é Uberaba, mas não só a cidade. Você vai ser conhecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nas grandes capitais e até mesmo fora do país. Então, aprenda, Chico, a conviver com os coices aqui agora. Aprenda neste curralzinho que é Pedro Leopoldo. E de alguma forma, Chico talvez já até sabia essa lição, mas numa forma de humildade e de caridade, nos estimula a compreendermos a mensagem que tem ao nascermos em uma cidade. Ninguém nasce em uma ou outra cidade por mero acaso. Nós temos, porventura, muitas das vezes, uma missão na cidade onde nós nascemos. É claro que aqui nós não estamos generalizando. Às vezes, sim, você nasce numa cidade e vai ter missão em outra, vai casar, vai embora, vai passar num concurso, vai receber uma chamada de emprego em outra cidade. E sim, nós somos conduzindo. A espiritualidade nos fala, a vida é como o rio. Às vezes nós precisamos amarrar o nosso barco e ficar ali estacionado por alguns meses, anos ou décadas. E depois esse barco continuará. Respeitemos então a fluidez da vida, entendendo os sinais e a intuição. E uma forma para nós, que somos espíritas cristãos. William, como saber então se eu devo mudar ou não de uma cidade? A intuição. Volte-se na sua conexão com Deus, peça essa intuição, peça essa oração. Nós sabemos, aliás, peça essa informação à espiritualidade através da oração, porque nós sabemos que as intuições, elas vêm, basta que tenhamos ouvidos para ouvir. Precisamos aprender a entender as nossas intuições. Vamos pedir com fé e amor e essas intuições virão. Muitos de nós, então, tomamos decisões impensadas. Decidimos mudar e em menos de um mês já estamos em outras cidades. E há todo um processo nas mudanças que nós devemos enfrentar na vida. Respeitemos, então, essas mudanças, e eu já disse aqui um grande exemplo dos nossos irmãos evangélicos. Em tudo que eles vão fazer, por exemplo, eles buscam o que eles falam, a confirmação da palavra. Eles vão até a igreja, pedem a intuição nas palavras deles. Eles pedem a confirmação para nós espíritas, a intuição, e assim eles vão ali com mais confiança. Nós também podemos fazer isso, porque os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Podemos pedir eles então as intuições através da intuição direta, dos sonhos, e podemos perceber, avaliar com muito amor, com muito carinho esse passo que nós vamos dar. E sem deixar de entender a lição que a cidade nos trouxe. A cidade que você nasceu te traz uma lição espiritual. A mesma que a mesma que nós falamos do Chico. Chico nasceu numa cidade pequena. Nós falávamos no evangelho passado sobre a importância dele ter nascido numa cidade pequena. Até então Pedro Leopoldo era ainda menor do que é hoje, ainda mais humilde. Nós vamos lembrar que nós estamos aqui voltando na década de 20 do século passado. Uma cidade, então, do interior de Minas, sem nenhum recurso, com pouquíssimas escolas, poucos locais de saúde, enfim. Ali nós tínhamos, então, um entendimento que um espírito dessa grandeza provavelmente escolheu, então, dar o exemplo da humildade. E a cidade que nós nascemos também tem essa questão de uma mensagem. Quantas pessoas já me falaram, eu odeio, eu detesto, palavras de muita baixa vibração, a cidade em que eu nasci, sendo que lá contém uma mensagem espiritual para nós. Mesmo que você hoje não more na sua cidade natal,
Observe qual a lição que ela te traz. E muitos, depois que amadurecem, passam na faculdade, formam, trabalham, querem voltar às vezes para a realidade a qual ele ou ela nasceu. Então nós temos aí que entender essa lição, principalmente nessa mensagem aqui do Chico. Não desejo dar coices. Muitas das vezes, o local que nós estamos, prestem bem atenção nisso, o local a qual a espiritualidade nos colocou nos direciona a errar menos. Temos menos possibilidade de errar. É para o nosso próprio bem. Às vezes, uma cidade sem recurso nos é designada por causa de vícios que vêm nos nossos espíritos e que numa cidade grande vai ser muito mais fácil para nós vivenciá-los. Você já tem controle para estar no local que vai te atrair em diversas questões viciosas e se controlar? Nós temos então que analisar isso de forma muito profunda. A mensagem ela começa por aí. Continuamos aqui nos lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, no caso que eu trouxe de Conversa ou Trabalho, título do caso. Numa singela sala residencial em Pedro Leopoldo, a conversa ia animada. Muitos assuntos, muitas referências. A palestra começara às 5 da tarde e o relógio já anunciava às 11 da noite. Chico ia começar uma variação de tema quando viu Emmanuel a chamá-lo para o interior doméstico. O médium pediu licença e foi atender ao espírito. Você sabe que hoje temos a tarefa do livro em recepção e já estamos atrasados, falou o amigo espiritual. Ou seja, Chico estava desde as 5 da tarde até as 11 da noite conversando e o Emmanuel tinha o horário com ele marcado para a psicografia. É verdade, concordou o Chico. Entretanto, temos visitas e estamos conversando. Chico falou então com Emmanuel. Emmanuel vai e fala assim: sem dúvida, considerou o guia, compreendemos a oportunidade de 1 a 2 horas de entendimento fraterno para atender aos irmãos sem objetivo, porque às vezes, através da banalidade, podemos algo fazer na sementeira de luz, mas não entendo 6 horas a fim de conversação sem proveito. Então Emmanuel dá um puxão de orelha aqui, mas ele fala, às vezes sim, uma conversa banal de 2, 3 horas pode em algum momento sair alguma ou outra reflexão, como ocorre com a gente quando a gente sai, vai no restaurante, às vezes um exemplo que nós damos, contamos um caso, sim. Mas Emmanuel fala, Chico, você já está aí há 6 horas conversando futilidades e hoje nós temos o compromisso espiritual. O médium, no caso Chico, nada respondeu. Indeciso, deixara correr os minutos, quando Emmanuel lhe disse, bem, eu não disponho de mais tempo, você decide, converse ou trabalho. Chico não mais vacilou, deixou a palestra que prosseguia cada vez mais acesa na sala e confiou-se à tarefa que o aguardava com assistência generosa do benfeitor espiritual. Isso vale muito para nós, pessoal, até quando nós temos os compromissos espirituais, quando nós marcamos os compromissos no centro espírita ou até mesmo o evangelho no lar. A espiritualidade está esperando por nós, pelo nosso concurso. Ninguém é obrigado a marcar tal horário ou aquele. Por isso mesmo que o evangelho no lar, quem não consegue fazer aqui ao vivo, eu sempre falo, marque num horário que seja mais confortável para você e para a sua família. Vão ter famílias que serão às segundas, às terças, às quintas, enfim, cada dia vai programar um horário mais confortável. A espiritualidade não nos obriga a marcar horário, mas a partir do momento em que nós combinamos, naquele horário haverá espíritos nos esperando. E nós temos então 2 lições aqui neste caso. O primeiro dele é que quando nós marcamos um compromisso, tenhamos a hombridade, a ética de cumprir. E de outra maneira, quando nós estivermos em assuntos muito alongados, mais de 5 horas em conversação fútil, de que maneira nós também não estamos de alguma forma perdendo tempo. É claro, como Emmanuel disse aqui, em algumas conversas nós vamos ter aprendizados, mas tudo que se prolonga pode nos atrapalhar. E lembrando, se você combinou com a espiritualidade o horário do seu evangelho, cumpra. E eu já ensinei aqui para vocês, se por algum motivo acontecer de na semana vocês não conseguirem, devido à viagem, algum evento, de alguma forma não tiver como, avise os espíritos mentalmente. Eles nos escutam. E você vai avisar formalmente que não haverá o evangelho no lar com antecedência, assim como nós fazemos. Quando você sabe que irá precisar
de uma folga no trabalho, você não pede com antecedência? Quando não tem uma responsabilidade ou um evento à família que você não vai conseguir ir, você não avisa, olha pessoal, não vou poder ir, tenho este ou aquele compromisso? Com a espiritualidade da mesma forma. Nós temos que entender que há o plano espiritual. Nós temos que vivenciar no cotidiano, entendendo que o plano espiritual está ao nosso lado. E eles entendem muito bem. E basta aí que nós tenhamos a mentalização. E principalmente para os médiuns aí que psicografam, que têm um compromisso com horário, reunião mediúnica, fiquemos atentos. O novo caso que eu trouxe aqui chama-se aviso oportuno. Um grupo de irmãos reunidos em estudos doutrinários solicitou a Emmanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil no dia a dia. Olha só que importante. E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico: vocês observam qual é o rendimento espiritual da palestra. Quando vocês tiverem gastos de 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam a respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço, porque pela conversação impensada, a sombra infere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a maledicência. Olha que importante. Estendemos aos nossos leitores esse amigo oportuno. Então, tá ali conversando, passou de 40 minutos, 1 hora, tá vendo que a conversa tá indo para fofoca, para maledicência, para crítica ao próximo, você já sabe que essa conversa vai te aproximar de espiritualidade inferior. Então, o que o Emmanuel nos ensinou? Passou desse tempo, vá procurar algo para fazer, porque no trabalho talvez você vai pensar em outra coisa e você vai, de alguma forma, se desligar de espiritualidade inferior. Não tem trabalho nenhum para fazer? Que tal ler um livro ou fazer uma outra atividade? Agora, se a conversação estiver sendo útil, conversação útil, pessoal, nem sempre nós vamos falar do Evangelho, mas de uma melhoria pessoal, dando exemplos, sem fofoca, sem maledicência. Com as palavras, nós vamos então poder estender essa conversa. Tudo é bom senso no dia a dia. É claro que às vezes, né, igual hoje no domingo, nós vamos ter um almoço em família. Ocorre muito disso, né, do disse-me-disse quando estamos em família, da fofoca, da maledicência. Lembrando que o espírita, ele tem uma convivência diferenciada. Nós já entendemos que há do lado de nós espíritos aproveitando o nosso deslize pessoal. Então vamos combater essas interferências no dia a dia, muito importante. As aparências enganam. Novo caso aqui. Há alguns companheiros conversavam furiosamente em Pedro Leopoldo sobre um certo político. A coisa devia ser assim, devia ser de certo modo. O homem era perversidade em pessoa. Então estavam ali falando de um político, não fala o que é, se era vereador, prefeito, deputado, presidente, não fala. Prometera isso e fizera aquilo, o que prometeu não fez. Um dos irmãos dirigiu ao Chico e perguntou: o que diz você, Chico? Temos alguma referência dos amigos espirituais sobre o caso? O interpelado pretendia responder, mas no justo momento em que ia emitir a sua opinião, ouviu a voz de Emmanuel a sussurrar-lhe nos seus ouvidos: cale a sua boca. Desse jeito que o Emmanuel falou com ele. Você não tem nada a ver com isso. O médium assustou-se, ficou com o rosto vermelho e o grupo em torno verificou que o Chico não conseguia responder, apesar do desejo de falar algo. Alguém ponderou que ele deveria estar mal e rodearam-no em oração, dando-lhe passes. A reunião dispersou-se. Não foram poucos os que, estranhando o caso, afirmaram em surdina que o Chico parecia até mesmo obsidiado. Mas o fato é que a sombra da maledicência não lhe penetrou o espírito e nem lhe prejudicou. Por isso, o clima de elevação, fruto de jejum e oração, em que deve viver, em que vive. Caso digno de ser seguido por todos que zelam pela vitória de seu dia, policiando o que lhe sai dos lábios. Olha a importância, pessoal, do que sai dos nossos lábios e do não julgamento. Caso muito importante para os dias atuais. Não tem problema nós termos um posicionamento político, cada um vai votar naquele político que mais se afiniza, enfim, todos nós temos um lado ou gostamos de um ou outro, não tem problema. A questão é a maledicência.
Toda vez que eu vibro negativamente, que eu xingo, que eu desejo algo horripilante para outra pessoa, na verdade eu estou vibrando para mim mesmo, porque eu sou o primeiro a sentir o ódio, a maledicência. Então Emmanuel falou-lhe com ele: Chico, fica calado, não entra nisso, que isso é uma vibração muito ruim. Nós podemos sim criticar às vezes, um político prometeu algo, não fez, está tendo um mandato horrível, sim, nós podemos criticar, mas tenhamos cuidado, pessoal, tenhamos cuidado, porque nós escorregamos muito nesses momentos. Às vezes nós deixamos o ódio dominar o nosso coração e quando vemos já estamos emitindo ali uma onda de ódio para as pessoas. Sabemos que nada é por acaso, cada um está ali naquele momento passando por uma prova e uma expiação. E é claro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, porém vamos emitir as boas vibrações. Em tempos que nós estamos vivenciando, onde há muitas questões políticas, nós, enquanto espíritas no cotidiano, devemos muitas das vezes acalmar. Não é que vamos deixar de criticar uma situação, até mesmo porque nós pagamos impostos, nós votamos, nós podemos criticar, mas até para isso há muitas das vezes uma ética cristã. Sabe a resposta ao próximo caso? Há tempos, Chico começou a frequentar uma casa de umas certas pessoas que ele tinha costume. Só que essa casa, que era rodeada de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Chico não devia entrar ali, diziam uns. Aquela gente é perigosa, maldosa, chamavam outros. A coisa ia nesse ponto quando o irmão lembrou ao Chico a inconveniência que se expunha. O médium, muito preocupado em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe: o senhor acha que eu não devo então mais entrar lá? Emmanuel, sorrindo, lhe respondeu: Chico, você pode entrar aonde quiser e bem entender. Somente desejo saber se você consegue sair. Olha que resposta pontual do Emmanuel. Assim vale para todos nós. Nós podemos entrar aonde quiserem bem entender. Nós somos livres. Aqueles que são adultos e já dirigem a própria vida, né? Obviamente você pode entrar. Agora, a grande questão, você irá conseguir sair de um ambiente de maledicência, de críticas, ou você vai conseguir ficar ainda mais lá porque vai se afinizar com a crítica, com a fofoca, com a maledicência. Porque Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, entrava e saía dos lugares com a maior tranquilidade na mesma vibração. Não importa qual era este local. Pode olhar, pode ler os evangelhos aí de todos os lados, de todas as formas, de todos os autores. Você vai ver Jesus entrando na casa, entrando aqui, entrando no mercado, e saía com a mesma vibração. Será que nós já estamos prontos para isso? Será que você vai entrar num ambiente e não se contaminar? Se você disser que sim, ok, entre. Deixe ali a sua luz e volte. Agora, quando nós entramos e começamos a vibrar ainda pior do que aquelas pessoas, é melhor que evite. Foi o exemplo que o Chico deu da cidade. Eu ainda não estou pronto. Eu ainda não posso sair aqui da cidade, porque aqui meus coices estão controlados. No humor do Chico, né? Mas de alguma forma nós já conseguimos controlar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias inferioridades. Esse caso é muito conhecido aqui para a gente terminar, também sobre a importância na defesa do verme. Perdão, um confrade entusiasta elogiava o Chico a queima-roupa ao fim de uma movimentada sessão pública, e o médio desapontado exclamou: não me elogie dessa maneira, isso é desconcertante. Eu não passo de um verme neste mundo. Emmanuel, junto dele, ouvindo a afirmação, falou-lhe paternalmente: Chico, não se compare ao verme. O verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo, e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, Chico, pois, comparando-se a ele, porquanto muitos de nós cabe ainda aprender muito para sermos fiéis igual a ele, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. O médium transmitiu aos que estavam presentes o ensinamento que recebeu, ensinamento esse que tem sido igualmente assunto de interesses em nossas meditações. Ou seja, não vamos nos comparar. Todos os animais, tudo que há na natureza tem um sentido de estar ali.
Mesmo aquele animal que você fala, meu Deus do céu, não gosto, tenho medo, há um porquê. Tudo há um porquê e nada acontece por acaso. Pessoal, muito interessante, né, os casos do Chico. Hoje os casos rodearam-se muito dessa questão do cuidado da palavra. Como você tem cuidado da palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia. De que maneira nós, enquanto espíritas, cristãos, estamos utilizando a palavra para construir e amparar, e não para destruir, fofocar, trazer maledicência, trazer críticas cruéis, julgar sem conhecer a realidade da outra pessoa, sem entender o ponto evolutivo da outra pessoa, entendendo também como é importante o nosso local de evolução. Não é proibido nós mudarmos, nós trocarmos de emprego, nada disso. Mas se nós fizermos isso sem aprender a lição anterior, a lição irá se repetir novamente. É para isso que nós estamos aqui, para aprender, para construir com o verbo que Deus nos deu. Vamos então utilizar a palavra com mais assertividade, com mais amor, com mais respeito ao próximo. Vamos então para a nossa vibração final. Estamos agora entrando na nossa meditação, na nossa vibração, no nosso passe, momento de recebermos os fluidos. Como falamos de natureza, falamos da fluidez da vida, do barco, vamos até próximo a um rio, uma cachoeira, um local de água corrente, trazendo no pensamento os nossos irmãos da colônia das águas, que eles possam canalizar para nós mais uma vez essas boas energias da fluidez da água, da fluidez da natureza. Como é bom estar perto da natureza, seja mar, rio, cachoeira, enfim. Como é bom trocar energia com esses irmãos que trabalham ativamente para controlar o fluxo da vida. Vamos vibrar alto, queridos irmãos e irmãs. Sentamos ali perto, colocamos os nossos pés na água, sentimos a energia da água, das pedras, das árvores, das flores em volta, do vento leve que toca até nós. E nós vamos sentindo as energias mais pesadas indo embora, os irmãos, amigos espirituais se aproximando, nos convidando a entrar um pouco nessa água fluida, para recebermos a conexão, o passe, as vibrações, tranquilizando os nossos pensamentos. E vamos nesse fluxo trazer alguém no pensamento que esteja precisando deste passe, alguém que esteja adoecido, alguém que esteja internado, recém-desencarnado, que você sabe neste momento que precisa receber essa fluidez. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos fazer a caridade moral no nosso dia a dia. Como têm sido as nossas palavras, vamos pedir à espiritualidade que nos oriente sempre a falar bem, a escutar com mais amor, com mais respeito, a caridade na escuta, que nós falamos no Evangelho passado, e agora a caridade na palavra. Não vamos jogar uma palavra para o outro, aquela que nós não gostaríamos que viesse para nós, de julgamento, de maldade, de fofoca, de maledicência. Vamos elevar os nossos pensamentos e mais uma vez agradecer a Deus por este momento tão importante, que é o momento do passe. E de mão dadas com essa pessoa que nós trouxemos também, ou com as pessoas, nós vamos pedir a Jesus por elas, a espiritualidade amiga e superior, que possam conduzir elas de boas energias, de luz, de amor, de vibração. Ó Mestre amigo querido Jesus, neste momento, Senhor, estamos aqui vibrando, recebendo passe. Tem misericórdia de nós e derrame sobre nós as gotas de luz e de esperança e de amor. Atenda aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo que nos ouvem agora. Aqueles que ouvirão o Evangelho depois, ao longo dos meses, dos anos. Senhor, que este Evangelho possa atingir os corações amigos, necessitados de ouvir este tema. Que o tema possa, mais uma vez, ser conectado com o nosso consciente e inconsciente. Que possamos executar este tema no nosso dia a dia. E nós agradecemos imensamente, mais uma vez, por essa oportunidade bendita deste trabalho. E é com muito amor, com muito carinho, que agora nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente dessas vibrações das águas correntes,
trocando as nossas energias mais pesadas por energias mais fluidas. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ajudou, que nos guiou nesse passe. Vamos voltando lentamente, tranquilos, agradecendo a Deus para a nossa realidade. Enquanto eu mando aí o abraço para vocês, não esqueçam de deixar o nome, a cidade, país, estado, ou uma mensagem que possa ajudar alguém. Essas mensagens ajudam tanto. Também nós temos aqui tantas mensagens bonitas que vocês nos enviam. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um abraço, amigas Oleide Russo, Luciana, um abraço. Maria Solange, Valéria Bandeira, Kátia Paz, Cris Oliveira, Deus abençoe. Maria Isabel, Branca Ramos, da cidade de São Paulo, Ana Maria da Costa, Joelma Adriana, um abraço. Dani Marques, um abraço de Barroso, em Minas Gerais. Edilane Cabreira, Joana Dark de Jesus, Sônia Gonçalves, Deus abençoe. Vanessa Gutierrez, Samuel José, Josiane de Curitiba, no Paraná, Josiane Viola, Branca Ramos, já falamos. Conceição Costa, um abraço de Portugal. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Clarice Costa, de Portugal. Sônia, Deus abençoe, não colocou a cidade. Fatinha Viana, Deus abençoe, sempre nos ajudando a compartilhar. Ajude aí também, pessoal, compartilhe com amigos em grupos espíritas. A gente agradece imensamente. Se inscreva no canal também. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Maria de Fátima, Marcela, Maria de Fátima Sela, não sei se é o sobrenome, mas um grande abraço. Creucide, um abraço. Delcler ou Delcler, um abraço também. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, um abraço, Júnior, de Salvador. Maria Cristante, São Paulo. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás. Shirley Alexandrina, de Goiás. Beth Gomes, Giovanni Loures, Rosa Maria, Maria Hornes, Estados Unidos, um abraço. Não colocou um nome, mas está aqui, Nalva, eu acho que deve ser isso, de São Paulo. Cássio Gargiolo, um abraço. Também não colocou o nome, mas falou que é de Sorocaba, Abel, deve ser o nome. A Ivone, do Paraná. Gislene Assunção. Miriam Nova, além Paraíba, um abraço. De Santa Catarina, gratidão, grande abraço. Tereza Paim, Tubarão. Viviane Antunes, de Campinas do Monte Alegre, em São Paulo. Antônio Vivaldo, Feira Antônio Nilvaldo. E Ana Maria, de Feira de Santana, na Bahia. Deus abençoe vocês. Arlete Sena, Deus abençoe, dos Estados Unidos. Lucília Miranda, Eduardo Silva, Sandra Bertani, Deus abençoe. Marta de Paula Gomes, Deus abençoe. Algumas pessoas não estão colocando o nome no arroba, pessoal, a gente não consegue ver. Sônia Cardoso, um abraço. Deus abençoe. Graça Lira, um grande abraço, amiga. Araraquara, em São Paulo, Nelson Rocha. Cida Cardoso, de Guarulhos, Deus abençoe. Lúcia Andrade, de Itaboraí, Rio, um grande abraço, amiga. Sentimos sua falta aí nos últimos evangelhos. Marinês Pereira de Souza, de Brejão, em Pernambuco. Ricardo Bermudes, da Alemanha, Deus abençoe. Ele manda um abraço para todo mundo que acompanha o canal. Sandra Pinto, de Portugal, Margem Sul, Deus abençoe. A Irene, nossa querida amiga, de Cataguases, Minas Gerais, Deus abençoe, Irene. Simone, dos Estados Unidos, de Utah, abraço, pessoal que nos ouve. Norma Carvalho, Rio de Janeiro, capital, grande abraço. Santos Dumont, em Minas Gerais. Conceição Cobucci, aqui pertinho. Maria Lúcia. Osório, no Rio Grande do Sul. Sheila Vilela, Deus abençoe. Isamar Chamorro. Tiago Oliveira, da Alemanha, um grande amigo, Deus abençoe. Arthur Câmara, Deus abençoe. Vanessa de Araújo, de João Pessoa. Cássio, de Belo Horizonte, aqui em Minas, um grande abraço. Dil Oliveira, de Niterói, Deus abençoe. Pessoal, vamos terminando por aqui.
Semana que vem nós nos encontramos, será um feriado prolongado aí no Brasil. Para quem vai viajar, uma excelente viagem. Para quem vai passar aí o domingo, a Semana Santa em família, Deus os abençoe. No próximo domingo nós voltamos com mais vibrações, com mais estudos do Evangelho. Até a próxima semana, se Deus quiser.